Cedo ou tarde você se sabota. Não é quando você falha, não é quando você desiste. É o segundo anterior a essas duas coisas. Aquele instante silencioso em que uma voz dentro de você sussurra que não vale a pena tentar. E o mais perturbador é que essa voz não soa como um inimigo. Ela soa exatamente como você. Durante anos, pesquisadores do comportamento humano investigaram por que pessoas inteligentes, talentosas e com todos os recursos necessários continuam repetindo os mesmos padrões de fracasso. A resposta que encontraram não estava na falta de disciplina, nem na falta de informação. Estava num mecanismo invisível instalado na mente, um protocolo de autodestruição silenciosa que opera abaixo do nível da consciência, sabotando decisões antes mesmo que você perceba que as tomou. O que você vai ouvir neste vídeo é diferente de tudo que já te disseram sobre motivação, mentalidade ou produtividade. Não vamos falar de hábitos genéricos nem de frases de efeito. Vamos direto ao núcleo do problema e ao protocolo de 20 minutos que o desativa. Se este conteúdo já está fazendo sentido para você, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. E deixa o coração aqui. Ele diz ao algoritmo que esse conteúdo merece chegar a mais pessoas. Agora vamos começar. A identidade secreta do sabotador interno. A maioria das pessoas acredita que a autossabotagem é um problema de força de vontade. Acreditam que, se simplesmente se esforçarem mais, se tiverem mais disciplina, se acordarem mais cedo ou lerem mais livros, o sabotador interno vai embora. Essa crença não apenas está errada, ela é exatamente o que alimenta o sabotador. O sabotador interno não é uma fraqueza de caráter. Ele é uma função de proteção. O cérebro humano foi projetado ao longo de milênios de evolução para manter o organismo seguro dentro de padrões conhecidos. Qualquer movimento em direção ao novo, ao desconhecido, ao maior, mesmo que seja algo que você deseja profundamente, aciona um sistema de alarme neurológico que interpreta crescimento como perigo. Isso significa que toda vez que você está prestes a dar um passo importante, o seu próprio sistema de sobrevivência cria resistência. Essa resistência se manifesta como procrastinação, dúvida excessiva, autossabotagem em relacionamentos, boicote financeiro inconsciente e até doenças físicas que aparecem convenientemente nos momentos de maior oportunidade. O problema é que esse sistema não distingue entre o perigo real e o desconforto do crescimento. Para ele, os dois são iguais. E enquanto você acreditar que o problema é falta de força de vontade, continuará lutando contra um sistema que é muito mais antigo e poderoso do que qualquer intenção consciente. A virada acontece quando você para de lutar contra o sabotador e começa a entender sua linguagem. Porque ele não é seu inimigo. Ele é uma parte de você que ainda está operando com um mapa desatualizado do mundo. E mapas desatualizados podem ser substituídos, mas apenas quando você sabe que está usando um. O protocolo 2020 começa aqui, com o reconhecimento de que você não é fraco. Você tem um sistema de proteção que precisa ser reprogramado, e essa reprogramação não exige anos de terapia nem de autoconhecimento teórico. Ela exige um processo específico, aplicado de forma consistente, que você vai aprender ao longo deste vídeo. O campo invisível das crenças herdadas. Ninguém nasce se sabotando. A autossabotagem é aprendida, mas não é aprendida da forma que você imagina. Não é algo que acontece por causa de um trauma específico ou de uma infância difícil. Ela é transmitida de forma muito mais sutil, através daquilo que podemos chamar de campo invisível de crenças herdadas. Imagine que cada família, cada comunidade, cada grupo social opera dentro de um campo energético coletivo de crenças sobre o que é possível, sobre o que pessoas como vocês merecem, sobre o quanto de sucesso é aceitável antes que algo ruim aconteça. Esse campo não é ensinado em palavras. Ele é transmitido em comportamentos, em reações emocionais, em histórias repetidas à mesa do jantar,
em frases ditas de passagem que ficam gravadas na memória de uma criança como verdades absolutas. Você cresceu ouvindo que dinheiro não cresce em árvore, que quem nasceu para ser martelo não pode ser prego, que vida boa é para os outros, que não se deve mostrar demais para não despertar inveja. Cada uma dessas frases é uma instrução direta ao subconsciente sobre os limites do que você pode ter, ser e realizar. O campo de crenças herdadas age como um teto de vidro emocional. Você sobe, 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 e quando está prestes a ultrapassar o nível máximo que esse campo considera seguro ou aceitável, algo acontece. Um erro inexplicável, uma briga gratuita que destrói uma oportunidade, uma decisão financeira que parecia racional, mas te jogou de volta para onde você estava. Não foi azar. Foi o campo puxando você de volta para dentro dos seus limites invisíveis. O primeiro dos 20 minutos do protocolo é dedicado exclusivamente a identificar esse campo. Você vai aprender a fazer perguntas que expõem as crenças que estão operando abaixo da superfície. Não as crenças que você diz ter, mas as que você realmente tem, reveladas pelas suas escolhas, pelos seus padrões de comportamento e pelas situações que você continua atraindo para a sua vida, independentemente de quanto você tente mudar conscientemente. Identificar o campo não é suficiente. É necessário criar um campo substituto. E isso não se faz com afirmações positivas repetidas sem convicção. Faz-se com experiências emocionais novas, associadas a crenças novas, repetidas com frequência suficiente para que o subconsciente as adote como verdade operacional. O Protocolo 2020 oferece exatamente esse processo, de forma estruturada e acessível, sem depender de condições externas perfeitas. O paradoxo do desejo bloqueado. Existe um fenômeno que pouquíssimas pessoas compreendem, mas que explica quase tudo sobre por que pessoas que mais querem mudar são frequentemente as que menos mudam. Esse fenômeno é o paradoxo do desejo bloqueado, e ele funciona de maneira completamente contra-intuitiva. Quanto mais intensamente você deseja algo que acredita não merecer ou não poder ter, mais o subconsciente interpreta esse desejo como uma ameaça à sua estabilidade interna. O desejo, nesse caso, não funciona como combustível, ele funciona como pressão. E toda pressão que não encontra saída gera explosão ou implosão. Quando o desejo é intenso demais para ser ignorado, mas a crença de merecimento é insuficiente para sustentá-lo, o subconsciente resolve a tensão da única forma que conhece, eliminando a fonte do desejo. Não o desejo em si, mas a oportunidade que poderia realizá-lo. Você perde o emprego antes da promoção. Você termina o relacionamento antes de se aprofundar demais. Você gasta o dinheiro antes de acumular o suficiente para mudar de vida. Isso não é fraqueza moral. É geometria emocional. A mente sempre busca equilíbrio. E se o seu equilíbrio interno foi calibrado para um nível específico de sucesso, conforto e abundância, qualquer coisa acima desse nível vai gerar um movimento automático de retorno ao ponto de equilíbrio. A solução não está em desejar menos, está em expandir o ponto de equilíbrio. Isso significa elevar o nível interno de merecimento antes de buscar resultados externos. A maioria das pessoas faz o contrário. Tenta conquistar resultados externos, esperando que eles mudem como se sentem por dentro. Mas o subconsciente não funciona assim. Ele precisa primeiro de uma experiência interna de merecimento para então permitir que os resultados externos se manifestem e permaneçam. O segundo bloco do Protocolo 2020 é dedicado exatamente a essa recalibração. Através de um processo específico de visualização funcional, diferente da visualização passiva que a maioria conhece, você começa a criar experiências internas de merecimento que o subconsciente gradualmente aceita como reais. E quando o subconsciente aceita algo como real, ele para de sabotar e começa a colaborar. A diferença entre visualização passiva e visualização funcional é crítica. A visualização passiva é aquela em que você imagina o resultado desejado de forma agradável,
mas sem ancoragem emocional profunda. A visualização funcional envolve estados emocionais específicos, detalhes sensoriais precisos e uma frequência de repetição calculada para criar novas conexões neurais. Não é fantasia, é engenharia mental aplicada, e os resultados são mensuráveis. A arquitetura do momento crítico. Todo ato de autossabotagem tem uma arquitetura. Ele não acontece aleatoriamente. Ele segue uma sequência previsível de eventos internos que, uma vez identificados, podem ser interrompidos antes de se tornarem ação destrutiva. Compreender essa arquitetura é um dos insights mais libertadores que qualquer pessoa pode ter sobre si mesma. O momento crítico começa com um gatilho. Esse gatilho pode ser externo, como uma crítica, uma oportunidade inesperada, um convite para sair da zona de conforto. Ou pode ser interno, como um pensamento sobre o futuro, uma memória do passado, uma comparação com outra pessoa. O gatilho em si não é o problema, é neutro. O problema é o que acontece nos milissegundos seguintes. Após o gatilho, o subconsciente faz uma pesquisa instantânea nos seus arquivos de experiências passadas e crenças instaladas, buscando referências de como reagir. Se os arquivos contêm mais experiências de fracasso, rejeição e indignidade do que de sucesso, pertencimento e merecimento, a pesquisa retorna um resultado negativo. Esse resultado negativo gera uma emoção, geralmente medo, vergonha ou ansiedade, que acontece tão rapidamente que a maioria das pessoas não a percebe conscientemente. Essa emoção, então, gera um impulso comportamental. O impulso é a pressão interna para agir de uma forma específica: procrastinar, fugir, atacar, minimizar, autossabotar. Na maioria dos casos, as pessoas agem com base nesse impulso sem nunca terem consciência de que toda a sequência ocorreu. Para elas, a sabotagem parece ter acontecido por conta própria. O protocolo 20-20 insere uma interrupção deliberada entre o impulso e a ação. Essa interrupção não requer força de vontade, requer apenas consciência e uma técnica específica de redirecionamento que pode ser aprendida e praticada em dias. Com o tempo, a interrupção se torna automática e o que antes era um caminho direto para a sabotagem se torna um caminho para uma escolha consciente. Essa é uma das diferenças fundamentais entre pessoas que conseguem mudar e as que ficam presas nos mesmos padrões por anos. Não é talento, não é sorte. É a capacidade de criar um espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço, inserir uma nova decisão. Uma decisão alinhada com quem você quer ser, não com quem o medo te diz que você é. O princípio da pressão invertida. A maioria das estratégias de desenvolvimento pessoal opera sob o princípio da pressão direta. Quanto mais você se pressionar, mais resultados vai obter. Mais disciplina, mais esforço, mais cobrança, mais rigidez. Esse princípio não apenas falha com a maioria das pessoas, ele ativamente piora a autossabotagem, porque pressão excessiva ativa ainda mais profundamente o sistema de defesa do subconsciente. O protocolo 20-20 opera sob um princípio radicalmente diferente: a pressão invertida. Em vez de forçar o avanço, você cria as condições internas para que o avanço aconteça naturalmente. Em vez de empurrar contra a resistência, você remove a fonte da resistência. A diferença de resultado é comparável à diferença entre tentar abrir uma porta empurrando com força e simplesmente girando a maçaneta. A pressão invertida funciona porque respeita a natureza do subconsciente. O subconsciente não responde bem a ordens, ultimatos ou pressão consciente. Ele responde a ambientes emocionais. Quando o ambiente emocional interno muda, o comportamento muda automaticamente, sem esforço consciente, sem luta interna, sem necessidade de força de vontade sustentada. Criar esse ambiente emocional é uma habilidade técnica. Envolve o gerenciamento deliberado do estado interno através de práticas específicas de respiração, linguagem interna, postura corporal e foco atencional. Cada uma dessas práticas, isolada, tem efeito limitado.
Combinadas dentro de uma estrutura de 20 minutos, elas criam uma mudança de estado que persiste muito além da sessão e começa a se tornar o estado padrão do indivíduo. O estado padrão é tudo. Pessoas que vivem em estado padrão de confiança, clareza e expansão não precisam se motivar para agir. A ação flui naturalmente do estado. Pessoas que vivem em estado padrão de medo, dúvida e contração precisam de esforço monumental para realizar até as tarefas mais simples, porque estão constantemente nadando contra a corrente do próprio estado interno. Mudar o estado padrão não acontece da noite para o dia, mas acontece muito mais rapidamente do que a maioria imagina, quando o processo correto é aplicado com consistência. O Protocolo 2020 foi estruturado especificamente para criar essa mudança de estado de forma progressiva e sustentável, respeitando o ritmo natural de adaptação do sistema nervoso, a lei do espelho interno. Existe uma lei que governa toda manifestação de resultados na vida de uma pessoa, e ela é tão simples quanto frequentemente ignorada. O mundo externo sempre reflete o mundo interno, não parcialmente, não às vezes, sempre. Os resultados que você tem hoje são o retrato fiel do estado interno que você vem mantendo, seja conscientemente ou não. Isso não é misticismo, é neurociência comportamental. As decisões que você toma, as oportunidades que você enxerga ou deixa de enxergar, as pessoas que você atrai, as situações que você cria, tudo isso é filtrado e moldado pelo seu estado interno predominante. Uma pessoa em estado de abundância e merecimento toma decisões diferentes, percebe oportunidades diferentes e se comporta de forma diferente de uma pessoa em estado de escassez e indignidade, mesmo que as duas estejam na mesma situação objetiva. O espelho interno não mente. Se você olha para seus resultados financeiros e vê escassez, é porque seu estado interno predominante tem sido de escassez. Se você olha para seus relacionamentos e vê repetição de padrões dolorosos, é porque seu estado interno tem atraído e perpetuado esses padrões. Isso não é julgamento, é informação. E informação pode ser usada para transformação. A maioria das pessoas tenta quebrar o espelho, ou seja, tenta mudar os resultados externos sem mudar o estado interno que os gera. Isso é como tentar limpar o reflexo no espelho sem limpar o rosto. O reflexo sempre volta ao estado original, porque a fonte não mudou. Mudar o espelho interno significa mudar o estado emocional predominante, as crenças operacionais e os padrões de atenção que filtram a realidade. Quando isso muda, os resultados externos mudam, não como magia, mas como consequência lógica de novas decisões, novos comportamentos e novas percepções que emergem naturalmente do novo estado interno. O Protocolo 2020 usa técnicas específicas de espelhamento interno, um processo em que você aprende a observar seus resultados externos como dados sobre seu estado interno e então usa esses dados para fazer ajustes precisos no processo de reprogramação. É um ciclo de feedback virtuoso que acelera a transformação de forma exponencial. O código da consistência imperfeita. Um dos maiores mitos do desenvolvimento pessoal é o mito da consistência perfeita. A ideia de que você precisa ser disciplinado todos os dias, sem falhas, sem pausas, sem dias ruins. Ou então, todo o progresso se perde. Esse mito não apenas é falso, ele é ativamente destrutivo, porque garante que qualquer pessoa que falhe uma vez se sinta tão culpada que desista completamente. O Protocolo 2020 é construído sobre um princípio radicalmente diferente, a consistência imperfeita. Esse princípio reconhece que o progresso real não é linear, ele é orgânico, com avanços, pausas e recuos que fazem parte do processo natural de mudança. O que importa não é perfeição diária, mas direção geral mantida ao longo do tempo. A consistência imperfeita funciona porque o subconsciente não conta dias perfeitos. Ele mede tendências. Se a tendência geral dos seus pensamentos, emoções e ações está apontando para crescimento, o subconsciente gradualmente recalibra o seu ponto de equilíbrio interno para um nível mais alto. E quando esse ponto de equilíbrio sobe,
o esforço necessário para manter os resultados diminui. Isso significa que um dia ruim, uma semana de baixa produtividade, um momento de recaída nos velhos padrões, não desfaz o progresso anterior, desde que você retome a direção geral sem se punir excessivamente. A autopunição é, aliás, uma das formas mais insidiosas de autossabotagem, porque ela cria um estado emocional de vergonha e inadequação, que é exatamente o estado que alimenta os comportamentos autodestrutivos que você quer eliminar. O protocolo inclui uma prática específica de recuperação para os dias em que você falha. Essa prática não é sobre motivação ou inspiração, é sobre restabelecimento do estado interno de forma rápida e eficiente, para que o tempo fora do estado ideal seja o menor possível. Com o tempo, a capacidade de se recuperar rapidamente se torna tão importante quanto a capacidade de progredir nos dias bons. A consistência imperfeita também remove a carga psicológica que torna a maioria das mudanças insustentáveis. Quando você não está perseguindo perfeição, mas apenas direção, a jornada se torna muito mais leve. E jornadas leves duram muito mais do que jornadas pesadas, independentemente de quanto combustível você tenha no início. O protocolo 20-20 na prática e o passo seguinte. Chegamos ao núcleo de tudo. O protocolo 20-20 é estruturado em 2 blocos de 20 minutos que podem ser aplicados em qualquer momento do dia, com ou sem condições ideais, com ou sem silêncio absoluto, com ou sem um estado emocional positivo como ponto de partida. Ele foi desenhado para funcionar especialmente nos dias difíceis, porque esses são os dias em que mais importa. O primeiro bloco de 20 minutos é o bloco de desativação. Nele você aplica uma sequência específica de respiração diafragmática profunda, combinada com varredura corporal de tensões, seguida de uma técnica de observação de pensamentos que cria distância entre você e o sabotador interno. Essa distância é o espaço onde a liberdade começa. Você não está eliminando os pensamentos negativos, está aprendendo a observá-los sem ser controlado por eles. Um pensamento que você observa perde o poder de ditar seu comportamento. Um pensamento com o qual você se identifica completamente torna-se sua realidade. Nesse primeiro bloco, você também aplica o processo de identificação de campo que foi mencionado anteriormente, localizando com precisão qual crença herdada está ativa no momento e nomeando-a em voz alta ou por escrito. O simples ato de nomear uma crença limitante já reduz significativamente sua influência, porque traz para o consciente algo que estava operando no escuro. O segundo bloco de 20 minutos é o bloco de instalação. Aqui você aplica a visualização funcional com ancoragem emocional, não imaginando passivamente um futuro desejado, mas criando ativamente a experiência interna de já estar nesse futuro. Você usa a linguagem presente, detalhes sensoriais específicos e um estado emocional de gratidão antecipada para criar uma experiência que o subconsciente registra como real. A gratidão antecipada é um dos elementos mais poderosos do protocolo, porque ela combina 2 estados que o subconsciente associa à segurança e abundância. A gratidão, que sinaliza que algo de valor já foi recebido, e a antecipação positiva, que sinaliza que mais está a caminho. Essa combinação cria um estado interno de expansão que é o oposto exato do estado de contração que alimenta a autossabotagem. Ao final do segundo bloco, você estabelece uma intenção clara e específica para as próximas horas. Não uma meta de longo prazo, mas uma ação concreta e imediata que está alinhada com a direção do crescimento. Essa ação ancora o estado interno em comportamento real, criando o ciclo virtuoso entre estado, ação e resultado, que é a base de toda transformação sustentável. O protocolo 20-20 não é uma solução mágica, é uma ferramenta. E como toda ferramenta, seu poder está no uso consistente, não no entendimento teórico. Você pode ouvir este vídeo uma centena de vezes e não transformar nada, ou pode começar hoje, agora, com os próximos 40 minutos da sua vida e dar início a uma mudança que se aprofunda a cada dia que passa.
A pergunta não é se o protocolo funciona. A pergunta é se você vai usá-lo. E a resposta a essa pergunta é, em si mesma, um teste do que aprendemos aqui. Porque o sabotador vai sussurrar que você vai começar amanhã, que precisa de condições melhores, que talvez não seja para você. E você agora já sabe de onde vem essa voz. Sabe que ela não é sua verdade. É apenas um sistema de proteção operando com um mapa desatualizado. Você tem um mapa novo agora. O próximo passo é seu. Se este conteúdo tocou algo dentro de você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque a transformação que acontece dentro de uma pessoa reverbera em tudo ao redor dela. Deixa o coração aqui no vídeo, se inscreve no canal se ainda não fez isso e ativa o sininho para não perder o que vem por aí. O que vem é ainda mais profundo do que o que você ouviu hoje. Até o próximo vídeo.